Evangelho, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Sebastião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de indignação e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje memória de São Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de janeiro, a Igreja celebra a memória de São Sebastião. Para muitas cidades do nosso Brasil, São Sebastião é o padroeiro. E para muitas dioceses do nosso país, também São Sebastião é o seu padroeiro. Particularmente na Arquidiocese do Rio de Janeiro, hoje nós temos a nossa festa patronal. A cidade do Rio de Janeiro foi consagrada a São Sebastião e, desse modo, para nós é hoje dia de solenidade. Por isso, alguns podem ter estranhado a diferença do texto do Evangelho. Aquelas cidades e dioceses que hoje celebram a festa do seu padroeiro, muito provavelmente ouviram o texto retirado do Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 10, do versículo 28 ao versículo 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende dos pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E depois, o Senhor solenemente, na continuação do texto, dirá: quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o Evangelho da solenidade, para as cidades que celebram a festa de São Sebastião, marca esses três aspectos importantes. Primeiro, a música de fundo, não tenhas medo, palavra fundamental. Fundamental. O cristão é aquele que pode não ter medo, ou melhor, que tem uma razão para não sucumbir ao medo, que vem do testemunho de sua fé. Cristo venceu a morte e por meio do batismo estamos unidos ao Senhor vitorioso e participamos da sua vitória. É preciso perseverarmos sob a unção que recebemos. E o Senhor, que se uniu a nós, não quer se separar de nós e abre o seu coração para que nós possamos suplicar o socorro necessário para com Ele permanecermos até o fim. Por isso, não tenhais medo. Esse é o Senhor que está diante de nós. Esse é o Emanuel que veio ao nosso encontro. Esse é o Senhor que entra hoje na sinagoga, se estamos diante do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, que é o Evangelho para esse dia do tempo comum, para essa
quarta-feira da segunda semana do tempo comum, é esse mesmo Senhor que entra na sinagoga e que no dia de sábado chama aquele homem da mão seca para vir ao encontro dele. Ele faz a cura em dia de sábado. Esse mesmo Senhor que ama dessa forma também sente indignação no seu coração ao ver aqueles que, conhecendo o seu amor, escolhem não experimentá-lo. E mesmo conhecendo o seu amor, decidem não escolhê-lo. E o coração de Cristo prova a indignação. O Evangelho de hoje tem essa marca forte. O olhar do Senhor de indignação, mas ao mesmo tempo entristecido. Olha o Evangelho de hoje para nós, nos ensinando duas grandes verdades, ou melhor, nos mostrando. Quando nós amamos uma pessoa, queremos conhecer o que ela sente, não é verdade? Então, o Evangelho de hoje está nos dizendo o que deixa o coração de Jesus indignado e o que gera tristeza no coração de Jesus. O que deixa o coração de Jesus indignado é ver que a pergunta que ele faz, ela tem a resposta conhecida pelo coração de seus interlocutores. Eles sabem perfeitamente responder porque conhecem as Escrituras, conhecem a autoridade de Deus, conhecem os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos da tradição de Israel. Eles conhecem o Pentateuco, eles conhecem a lei. Entretanto, mesmo conhecendo, se calam diante da verdade e não tomam parte naquilo que Deus propõe. Estão vendo? Isso é terrível. Você conhece o que agrada a Deus, conhece a palavra de Deus, conhece a proposta que Deus te faz, mas você não toma parte. Ficar calado, lembram que a gente falou a imagem da fala e do gesto, né? Ficar calado significa não agir. Não agir significa não tomar parte, não tomar comunhão, não realizar comunhão. Então, se vocês percebem bem o texto, meus irmãos, existe um esforço em ficar calado. Não é uma atitude de passividade, é uma atitude ativa, é uma atitude de retirada de si mesmo, daquela ação que eles são chamados a assumir. Porque Jesus está falando àqueles que conhecem a lei, eles sabem a vontade de Deus, eles conhecem a revelação e os profetas até esse momento. Eles conhecem e eles escolhem o estar calado é não tomar parte. Isso causa indignação no coração de Deus. Que os homens e mulheres que, conhecendo a verdade, que conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a proposta de amor de Deus para a vida deles, desse Senhor que nós vimos, vocês estão vendo que o Padre está trabalhando com os dois evangelhos juntos, né? Que esse Senhor que se apresenta em Mateus 10, que é o texto de São Sebastião, para hoje, esse Deus que nos diz para não ter temor, que se entrega por nós, que vem ao nosso encontro, que cumpre, nele tem um cumprimento de todas as profecias, de tudo aquilo que foi declarado pelos profetas se cumpre em nosso Senhor, nele se consuma a aliança definitiva da nossa salvação. Ele é o nosso Senhor e Rei, que abre o coração, que nos faz participar da sua unção, que se une a nós e que nos dá a chance, como o Padre dizia, de pedirmos o socorro para permanecermos fiéis à unção que recebemos. Esse Senhor sente indignação no seu coração quando o outro, conhecendo essa verdade, escolhe não participar dela. Isso causa indignação ao coração de Deus. Essa oposição à verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos aqui hoje a graça de vivermos na verdade. Ou seja, nós que conhecemos o amor de Deus por nós,
tenhamos a força de escolher viver nesse amor. Nós que conhecemos a palavra do Senhor por nós, tenhamos a força de escolher viver nessa palavra, porque é essa a palavra que nos liberta e que nos salva. É esse amor único capaz de completar o nosso coração. E aqui a gente entra, ou melhor, se abre diante de nós o horizonte do martírio também. Como assim, Padre? Porque todo aquele que odeia Cristo odiará também os cristãos, meus irmãos. Olha aí, está claro no texto de Marcos, capítulo 3, aqueles homens ali que escolhem ficar calados diante da palavra, diante da pergunta de Jesus, eles odeiam a Cristo. No mundo estão aqueles que odeiam o Senhor. E se odeiam o Senhor, odiarão também os seus discípulos. Se perseguiram até a morte, se saem logo após a cura para tramar, não estão tramando contra um opositor apenas, estão tramando contra o próprio Deus, pois só Deus pode realizar algo como Cristo realizava. Então é um ódio explícito a tudo aquilo que vem de Deus, a tudo aquilo que constrange a ambição do amor por eles mesmos, a ambição egoísta de colocar em ato somente aquilo que é o desejo do coração deles. Deus se torna um rival, porque não permite que o amor, ou melhor, a ambição egoísta do coração deles triunfe. Deus sempre os frustra, porque a ambição egoísta do coração deles, esse amor por si próprio e esse desejo de querer realizar a própria vontade, vem sempre frustrada, porque é Deus aquele que realiza a sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o Senhor sempre realiza a sua vontade. Então Deus se torna para eles um severo opositor, um que precisa ser combatido com toda a intensidade, porque Ele nos impede de viver o que queremos, de proclamar o que queremos, de declarar o que queremos, de celebrar o que queremos, que é o nosso próprio triunfo, a nossa própria vitória, a exultação a nós mesmos. Estão percebendo? Isso é diabólico. Porque o inimigo de Deus é um só. E todo aquele que se levanta em inimizade contra Deus toma parte no inimigo de Deus. Porque você não é, ou seja, não se trata de ser o primeiro, mas de seguir o exemplo daquele que já foi condenado. Então é tomar parte na inimizade que já é vivida por outros, que nesse caso são os anjos rebeldes que foram expulsos do céu, exatamente por causa da ambição egoísta, da rejeição a amar e a obedecer à vontade de Deus, mas a quererem realizar a sua própria vontade e a ambição dos seus próprios desejos e do seu próprio querer. O texto de hoje do Evangelho de São Marcos é forte, porque junto com a indignação, que parece ser clara agora diante da gente, né? Depois dessa breve explicação, também se soma a tristeza. Vocês percebem que não é a ira. Normalmente a gente imaginaria que o sentimento que viria depois dessa indignação seria de uma agressividade tão elevada a ponto de se tornar uma fúria, ou praticamente um ímpeto de ira. Entretanto, o texto nos diz que o sentimento que acompanha a indignação do coração do Senhor é a tristeza. Quando o coração de Jesus se torna indignado, fica indignado, acabamos de entender. Quando o coração de Jesus fica triste, quando um daqueles que o Senhor chamou para junto de si, vira as costas e não o acolhe. Ver o homem escolher a perdição e a desgraça entristece o coração de Jesus. Não é sem razão que Nossa Senhora de Fátima
nos fala de maneira tão intensa, é a imagem do nosso grupo, né? Para rezarmos pela conversão dos pecadores. E dessa forma consolamos a tristeza do coração de Jesus, porque muitos, não são palavras minhas, mas da Virgem de Fátima, vão para o inferno porque não tem quem reze por eles. E isso causa grande tristeza ao coração do Senhor, pois o Senhor se entregou também por eles. E eles estão recebendo tudo, tudo, e não estão acolhendo absolutamente nada. O coração do Senhor se entristece porque sabe o destino que os espera. Sabe o destino que se abaterá sobre eles. Sabe o raio da ira dos céus que os rachará ao meio, como diz o texto bíblico. É uma imagem forte, mas é uma imagem que mostra bem a separação, a ruptura total, né? O rachar no meio. A ruptura total é plena destruição, ou seja, não restará mais nada, tudo será colocado por terra, porque rachou ao meio, não serve mais. Então essa é uma imagem forte, e a tristeza do coração de Jesus está aí, em ver que aqueles homens escolhem a danação, escolhem a inimizade a Deus como modo de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos hoje de maneira especial por todos os nossos irmãos e irmãs que estão assumindo esse caminho. E isso tem muito a ver com o martírio, porque se olharmos de maneira objetiva, aqueles que se levantam para matar os cristãos o fazem por ódio a Deus. Ah, padre, mas a gente poderia dizer que é em respeito às leis religiosas. Não é. Em respeito. Se nós dizemos que Deus é amor e reconhecemos que o Senhor, que tudo criou, ama e chama para si todos os homens, levantar-se contra um outro, atentar contra a vida do irmão, é uma ofensa de primeiro grau a Deus. Porque, por um reconhecimento simples, se aquela vida não foi gerada por minhas mãos, não compete a minha decisão sobre o fim daquela vida. Se eu não decidir sobre o início dela, porque não me foi dada essa possibilidade, quem sou eu para poder sentir-me no direito de decidir sobre o fim, ou valer-me de algum tipo de direito ou autoridade de estabelecer sobre aquela vida o seu fim, a sua conclusão? Isso é muito grave. E bom, os mártires são aqueles que nós dizemos normalmente que entregaram a sua vida por amor a Jesus. Tem uma outra leitura dos mártires, que eu acredito que todos sabem. O padre só repete para poder agora darmos o foco em vista do tema que estamos tratando. Os mártires são aqueles que morrem rezando pela conversão dos pecadores, que morrem em oração pela conversão dos homens. Esses são os mártires. Morreram por amor a Cristo, sim. E como morreram? Morreram rezando pela conversão dos pecadores. Se é uma ofensa contra Deus atentar contra a vida de um ser humano, os mártires foram aqueles que morreram rezando pela conversão dos pecadores. Foram aqueles que entregaram sua vida por amor a Cristo, intercedendo pela conversão dos homens. Vamos escolher para nós essa proposta de vida? Escolhe, meu irmão, peça hoje, pela intercessão de São Sebastião, a graça de ser um mártir. Se o Senhor vai nos levar diante da espada, ou diante dos fuzis, ou diante dos isolamentos, ou diante do exílio, ou diante das cadeias, a gente não sabe. Mas que a nossa vida seja entregue com esse mesmo ideal vivo do coração dos mártires. Qual, Padre? Entregar a nossa vida, viver cada dia da nossa vida por amor a Jesus e para honrar o nome do Senhor, rezando pela conversão dos pecadores. Que a nossa vida inteira seja uma entrega de amor pelo nome de Jesus,
para glorificar o nome do Senhor. Irrenunciável essa escolha. E nela a celebramos, ou ela a celebramos, essa escolha, nós a celebramos na nossa vida, rezando pela conversão dos pecadores. Rezando pela conversão de todos aqueles que se afastam de Deus, especialmente por aqueles que conhecendo, que tendo ciência, que tendo experimentado a verdade do amor de Deus por eles, se deixaram de alguma forma seduzir pelo maligno e os seus corações se tornaram parecido com o coração do inimigo de Deus e levantaram contra o Senhor hostilidade. Olha que oração ousada. Rezar pela conversão desses homens e dessas mulheres. Rezar pela conversão deles. Para Deus nada é impossível. Absolutamente não. Nada é impossível. E nós podemos fazer essa escolha e pedir a intercessão de São Sebastião para isso. A segunda parte do texto de São Mateus, que hoje aparece na solenidade, também nos remete para dentro do Evangelho de Marcos, que hoje estamos ouvindo pela quarta-feira da segunda semana do tempo comum, sobre o valor da nossa vida, que é claro diante do Senhor. Primeiro, o Senhor tem um poder sobre todas as coisas, só Ele decide sobre morte e vida. Precisamos temer a Deus, pois Ele tem um poder sobre todas as coisas. Ou seja, a prioridade do nosso coração se volta ao Senhor. Mas a segunda parte do Evangelho, não deves temer, pois o valor da nossa vida Deus conhece. E que valor alto tem a nossa vida. O Senhor escolhe aquele homem da mão seca na sinagoga e o cura. A cura de Cristo, a cura realizada por Cristo significa que o Senhor, como nós já falamos em outros momentos, toma sobre si com compaixão as dores da vida daquele homem. Ele escolhe. Eu escolho participar na tua vida, unir-me ao teu sofrimento, unir-me às tuas dores. Eu não passo indiferente com a minha existência diante da sua, mas eu escolho participar. Bendito seja Deus, é essa escolha que precisamos fazer diante do Evangelho, e é por meio do Evangelho que nós vamos fazer essa escolha por cada um de nossos irmãos e irmãs. O mártir é aquele que escolhe estar junto de Cristo, que escolhe estar junto da comunidade cristã e que escolhe também não abandonar aquele que se levantou contra ele como um inimigo. E escolhe amá-lo e amá-lo até o fim, como se ama a um irmão, como ele foi amado por Cristo. Peçamos hoje a graça de escolhermos também, amarmos os nossos irmãos e irmãs, que a nossa existência não passe indiferente diante da existência do nosso irmão e da nossa irmã, que ao olharmos e ao conhecermos aquilo que o outro vive e está atravessando, que nós possamos escolher unir o nosso coração através da compaixão, as dores e a experiência de vida do outro, que nós possamos fazer essa escolha não só com consciência, mas com a profundidade da vida evangélica. Não apenas uma escolha de ordem social, não apenas uma escolha de ordem moral e ética, mas uma escolha com a profundidade própria do Evangelho. Uma escolha comprometida por uma entrega de vida alicerçada no socorro que vem da unção que recebemos do Espírito Santo. E o terceiro ponto do Evangelho de São Mateus, que também se aproxima do Evangelho de São Marcos, que hoje estamos meditando, e podemos olhar para São Sebastião e tomar do exemplo de São Sebastião e pedir a intercessão de São Sebastião por nós, está na última parte do Evangelho, depois que o Senhor faz a imagem dos pardais. Ele diz: portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está dos céus. O testemunho
dar testemunho de Cristo. O mártir é aquele que dá testemunho de Cristo. E Cristo, na sinagoga, dá testemunho do Pai, diante de todos os que ali estão, curando aquele homem no dia de sábado. Deus escolhe a vida, não escolhe a morte. Deus entregou-nos o sábado, como no texto anterior sobre as espigas que nós meditávamos ontem. Ele nos entregou o sábado. Estamos naquele momento, hoje para nós cristãos é o domingo, mas ele entregou ao povo de Israel o sábado para ser o dia da contemplação, do prodígio e da grande graça que o Senhor realiza. O Senhor, diante da criação, descansou, contemplou a beleza da obra de suas mãos. O sábado é o dia de sentar e contemplar a beleza da obra de Deus acontecida durante aquela semana. É o dia consagrado à memória da beleza e da exuberância, do poder e do amor de Deus. É o dia da ação de graças. Bendito seja, Senhor Deus de Israel. Como na fórmula antiga do povo de Israel se fazia a brehá, a ação de graças, a Eucaristia. Então, ali está o testemunho. Que testemunho eu estou dando de Jesus? Como posso testemunhar Jesus? Olha, escolhendo através da compaixão amar o meu irmão, não sendo indiferente. É importante que eu escolha dar testemunho de Cristo em tudo aquilo que faço e que vivo. A exemplo dos santos mártires. São Sebastião, como muitos de vocês devem saber, não foi martirizado pelas flechas. Aquela foi a primeira condenação que o imperador deferiu contra ele após descobrir que ele era cristão. Mas ele sobreviveu às flechadas e se apresentou depois no dia em que o imperador reunia todo o povo para agir soberanamente como César, concedendo o beneplácito do perdão diante das dívidas que alguém poderia ter com o imperador. Então ele ia em praça pública e era adorado como um deus e concedia o seu beneplácito de perdão e misericórdia diante dos homens que ali se apresentassem. E é nesse momento que São Sebastião se apresenta diante dele, recuperado depois das flechadas, que foi tido como morto porque estava realmente gravemente ferido e foi lançado o seu corpo foi lançado na cloaca de Roma, que era o grande sumidouro onde o esgoto inteiro da cidade passava. E a esposa de um cristão, agora não me recordo bem o nome, ela desce e recupera o corpo para que ele pudesse ser sepultado, e bom, ela se dá conta que ele ainda estava vivo, ele é levado e é cuidado atentamente. Sebastião não era romano, ele era da região de Milão. Inclusive Santo Ambrósio faz, hoje na Liturgia das Horas, um belo testemunho a respeito do desejo e do amor a Cristo, dizendo que a perseguição ainda não chegara a Milão, ainda não tinha chegado a Milão naquele período, mas o seu coração desejava tanto unir-se àqueles que sofriam por Cristo que parte ele daquela região em direção a Roma, em direção ao coração do império, não para ser um soldado e militar de carreira, o que foi, e foi com grande êxito, e um grande militar, mas para testemunhar Cristo. Aqui Santo Ambrósio não desvaloriza a vocação militar de São Sebastião, exalta a sua vocação cristã, que nada seria feito e seria levado a bom êxito se não fosse por essa verdadeira motivação, querer viver Cristo e querer honrar e glorificar a Cristo em tudo que faz, inclusive na vida militar. Por isso viveu a sua carreira na vida militar e a conclusão da sua carreira na vida militar foi por causa de Cristo. Então o exemplar militar que ele foi porque amava Cristo e buscava viver o Evangelho. E depois, a sua condenação ao martírio foi porque não abandonou Cristo. E como militar, testemunhou Cristo 2 vezes, escolhendo o Evangelho como força motriz da sua vocação na vida militar. O Evangelho iluminava os seus valores éticos e morais,
E assim ele viveu uma carreira exemplar e, ao mesmo tempo, quando lhe foi pedido, quando lhe foi obrigado, exigido, melhor dizendo, renunciar Cristo, não. Justamente não. Ele não. Ele não renuncia. E renunciou a tudo menos ao Senhor. Fantástico. Então a sua carreira começa, digamos assim, né? Sua vocação militar começa em Cristo e termina em Cristo, pelo martírio. E ele vai diante do imperador e é ali que ele é morto. Depois que ele anuncia ao imperador que se converta e que reconheça que o Deus onipotente enviou o seu Filho pela salvação dos homens e que Cristo Senhor é o verdadeiro Rei, soberano, imperador sobre o céu e a terra. O imperador para perplexo e, num ato de fúria, demonstrando que a misericórdia não estava com ele, exige que São Sebastião seja morto por espancamento diante dele. E assim morre São Sebastião, que foi sepultado depois na Via Ápia, um dos primeiros mártires, e eu tenho a alegria de, em Roma, morar pertinho. Praticamente todos os dias que desço para ir ao centro de Roma, passo diante da igreja de São Sebastião. Tenho a alegria de passar ali e de pensar na minha diocese, de pensar em todos os nossos irmãos e irmãs que são devotos a São Sebastião. Eu considero uma grande graça que o Senhor me concede essa. Ali e diante da igrejinha onde, historicamente, se conta que Pedro, tentando fugir durante a perseguição da cidade de Roma, encontra Jesus que caminha na direção contrária e, percebendo que é Jesus, Jesus lhe diz: Pedro, onde vais? E ele diz: Senhor, és tu? E Jesus diz: sim. E aonde vais, Senhor? Eu vou para Roma. E era a estrada que levava para fora de Roma. E Pedro então decide de não sair da cidade de Roma e regressar para a cidade de Roma. É a igreja de Quo Vadis, que é a pergunta, tem o nome da pergunta que o Senhor fez a Pedro. Então é uma graça grande de Deus, eu divido com vocês como um breve testemunho que me faz sempre pensar em escolher seguir aonde o Senhor foi e ao mesmo tempo ter a chance de poder passar diante do túmulo daquele que escolheu Cristo e viveu Cristo intensamente. Pensamos essa intercessão de São Sebastião por nós, de maneira que o nosso coração possa ser um coração que conforte o coração de Jesus, rezando pela conversão dos pecadores, e ao mesmo tempo um coração que gere exultância, que faça o coração de Jesus se alegrar profundamente, porque nós escolhemos viver a verdade do Evangelho, conhecemos, reconhecemos, em ato de gratidão, louvamos a Deus e procuramos viver a sua palavra e a sua vontade. E desse modo no mundo seremos sal e luz. E que o bom Deus, pela intercessão de São Sebastião, nos acompanhe, nos dê a graça de sempre perseverarmos na fé e de testemunharmos Cristo todos os momentos da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Sebastião e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.